O grito rasgou o ar da mansão como uma lâmina afiada, e quando pelas paredes de azulejos antigos que guardavam segredos de gerações em Lisboa. Sofia, a herdeira de um império de vinhos do Douro, paralisou na soleira da cozinha, os olhos flamejando de fúria ao ver sua ama de chaves mergulhando o filho de 3 anos em um tacho de ferro enorme, fumegante de água morna. Você enlouqueceu. Meu menino não é um porco para ser lavado em panela de feijão, berrou ela, o coração apertado não só pela cena absurda, mas por um pavor ancestral de perder o controle sobre o frágil mundo que construíra com tanto custo. Maria, com as mãos trêmulas ainda segurando o corpinho escorregadio de Tomás, ergueu o olhar devagar, os olhos castanhos cheios de uma dor que Sofia não reconhecia de imediato. A água pingava do cabelo molhado do menino, que ria inocente, alheio ao furacão que se formava. Senhora. Não foi assim. A caldeira quebrou de novo, e o aquecedor. Ele estava gelado como o Tejo em janeiro. Eu só queria protegê-lo do frio que vem lá de fora, das línguas que sussurram nas ruas de Alfama. Sua voz era um sussurro rouco, carregado de algo mais profundo que obediência, um eco de promessas quebradas, de noites roubadas sob o luar do chiado. Sofia sentiu o estômago revirar, não pela explicação improvisada, mas pelo tom de Maria, que soava como uma acusação velada. Há meses que a contratara, atraída pela recomendação de uma amiga discreta na comunidade de arte queer de Lisboa, onde as mulheres como elas, livres, mas invisíveis aos olhos da alta sociedade, se encontravam em bares escondidos atrás de fachadas de livrarias antigas. Maria era eficiente, carinhosa com Tomás, mas havia algo em seus olhares furtivos, em como ela arrumava o colarinho da camisa de Sofia com dedos que demoravam um segundo a mais, que a deixava inquieta. Agora, aquela cena grotesca, o tacho, herança da avó de Sofia, usado para banhos de criança em tempos de guerra, parecia o ápice de uma intrusão intolerável. Saia! Saia agora, antes que eu chame a polícia por maus tratos, cuspiu Sofia, pegando Tomás nos braços e enrolando numa toalha de linho fino, o cheiro de sabão de lavanda misturando-se ao pavor que subia pela garganta. Mas enquanto Maria se afastava, costas curvadas como uma oliveira velha sob o vento do Atlântico, Sofia notou tremor em suas mãos, o modo como ela se virou para esconder as lágrimas. Algo não se encaixava. Tomás, aconchegado ao peito da mãe adotiva, murmurou: a Maria cantou a fado para mim, mamã. Ela disse que o tacho é mágico, como nas histórias da avó. Sofia parou, o coração martelando. Fados. A avó dela cantava fados de saudade em noites de tempestade, canções de amores proibidos entre mulheres das sombras de Belém. Como Maria sabia. E porque, naquele instante, o ar da cozinha parecia carregado de um perfume antigo, de jasmim e vinho do Porto, que trazia de volta memórias que Sofia enterrara há 7 anos. A mansão em Alfama, com suas escadas íngremes de pedra e vistas para o castelo de São Jorge, era um refúgio e uma prisão para Sofia. Aos 35 anos, ela dirigia a Vinhas do Tejo, império familiar que exportava rótulos premiados para o mundo, mas cujo sucesso fora construído sobre silêncios, o silêncio sobre sua orientação, sobre o divórcio forçado com o marido arranjado, sobre a adoção secreta de Tomás, resgatado de um orfanato no Alentejo onde crianças diferentes eram esquecidas. A sociedade lisboeta, com seus jantares em palácios renascentistas e fofocas nos salões do Bairro Alto, tolerava sua solteirice como excentricidade de uma senhora de negócios, mas qualquer sussurro de que ela amava mulheres seria o fim. Foi por isso que, 7 anos antes, ela fugira de Inês, sua primeira e única paixão verdadeira, uma artista de rua que pintava murais de arco-íris escondidos em becos de moraria. Inês, com sua risada como sinos de igreja e olhos que prometiam rebelião, fora mandada embora com uma indenização generosa e um bilhete: é melhor assim. Para nós duas. Contratar Maria fora um erro calculado. Uma amiga de uma associação LGBTQ+ em Lisboa a recomendara: ela é boa com crianças, discreta, e entende o que é viver nas margens. Sofia aceitara sem ver fotos, sem perguntas. Nos primeiros dias, Maria chegara com uma mala surrada e um sorriso tímido, instalando-se no quarto dos fundos, perto da adega onde Sofia guardava garrafas empoeiradas de memórias. Tomás a adorara de imediato, chamando-a de tia das histórias, e Sofia permitira-se relaxar, ignorando o modo como o riso de Maria ecoava como o de Inês, ou como ela preparava o bacalhau à brás com o mesmo tempero de ervas silvestres que Inês colhia nas colinas de Sintra. Naquela noite, após o incidente do tacho, Sofia não dormiu. Deitada na cama de docel, com o som distante do elétrico 28 rangendo nas ruas empedradas, ela revivia a cena, o vapor subindo do ferro escuro, Tomás chapinhando feliz, Maria cantando baixinho um fado de perda-reencontro. Quem é você, de verdade? Murmurou para o teto rachado. Ao amanhecer, com o sol tingindo o tejo de ouro, ela desceu à cozinha. O tacho estava limpo, polido como novo, e sobre a mesa, um bilhete: perdão, senhora. Tomás merece calor, não só água. Se me dispensar, cuide para que ele não esqueça as canções do mar. Sem assinatura, mas a caligrafia inclinada,
com traços de azul desbotado, era inconfundível, a mesma de cartas antigas, amassadas no fundo de uma gaveta. Sofia correu ao quarto de Maria, mas a porta estava entreaberta, vazia. A mala sumira, e no lugar dela, uma foto velha, duas mulheres jovens, abraçadas no mirador de Monsanto, com Lisboa ao fundo. Uma era Inês, o cabelo curto e rebelde. A outra. Sofia sentiu o mundo girar. Era ela mesma, aos 28, antes do medo vencer o amor. Maria não era uma ama qualquer. Maria era Inês, disfarçada de sombra, voltada para reconquistar o que o preconceito roubara. O grito do dia anterior não fora só raiva, fora pânico de um coração que ainda sangrava. Dias se arrastaram como névoa sobre o rio, e Sofia mergulhou no trabalho para afogar o turbilhão. Reuniões na sede da Vinhas do Tejo, em Alcântara, com importadores franceses exigentes e enólogos teimosos, preenchiam as horas, mas as noites traziam Tomás choramingando por a tia que foi embora. Ela volta, mamã. Ela prometeu-me levar ao oceanário. Sofia o ninava com mentiras suaves, mas dentro dela, a fúria misturava-se a uma saudade que doía como vinho azedo. Como Inês ousara voltar assim, infiltrar-se na vida dela como uma espiã de sentimentos. E pior, porque o tacho, símbolo de humilhação familiar, usado pela bisavó em tempos de fome, quando a água quente era luxo de reis, evocara não repulsa, mas uma ternura proibida. Ela contratou uma nova ama, uma mulher idosa de Setúbal chamada Rosa, eficiente mas sem o brilho nos olhos que Maria trouxera. Rosa cozinhava bem, lia histórias de Dom Quixote para Tomás, mas faltava a magia, o modo como Maria transformava uma simples cesta num conto de sereias do Algarve, ou como ela olhava para Sofia durante o jantar, com um misto de desafio e desejo que fazia o ar crepitar. Sofia evitava os cantos da casa onde o perfume de Inês ainda pairava, o jardim de bougainvillias, onde elas uma vez se beijaram às escondidas, ou a biblioteca com volumes de poesia de Sofia de Melo Brainer, sublinhados com frases de amor eterno. Então veio o convite, um gala beneficente no Convento do Carmo, organizado pela Associação Arco-Íris de Lisboa, para arrecadar fundos contra a discriminação LGBTQ+. Sofia, como patrona discreta, não podia faltar. Vestiu um fato tailleur de seda preta, colar de pérolas do império familiar, e desceu as escadas de Alfama com o coração na garganta. O evento era um turbilhão de rostos conhecidos, ativistas com broches de arco-íris, artistas com tatuagens de asas, e executivos como ela, que doavam cheques gordos para espiar culpas silenciosas. Enquanto circulava com uma taça de Porto na mão, rindo de anedotas sobre o Papa Francisco e casamentos iguais, Sofia sentiu um arrepio na nuca. Ali, no pátio iluminado por lanternas mouriscas, estava Maria, não como ama, mas como Inês, o cabelo agora solto em ondas castanhas, um vestido vermelho que realçava as curvas suaves, conversando animadamente com um grupo de pintoras. Seus olhos se cruzaram através da multidão, e o tempo parou. Inês sorriu, um sorriso que era metade vitória, metade súplica, e ergueu a taça num brinde silencioso. Sofia virou-se, o rosto queimando, mas era tarde, o destino, caprichoso como o fado, de ser a sua teia. Ela fugiu para o claustro, onde monges outrora rezavam por almas perdidas, e encostou-se numa coluna gótica, o peito arfando. Minutos depois, Inês surgiu, passos leves como folhas de outono. Sofia. Finalmente sozinhas, sem tachos para nos separar. A voz era a mesma, rouca de risos noturnos e sussurros de amanhecer. Sofia girou, os punhos cerrados. O que você quer? Dinheiro. Vingança. Voltar para roubar o que resta de mim. Inês aproximou-se, o cheiro de jasmim invadindo o espaço entre elas. Eu quero Tomás. E você? Voltei porque o silêncio entre nós era mais cruel que qualquer grito seu. 7 anos, Sofia. 7 anos fingindo que nosso amor era um erro da juventude. As palavras caíram como chuva de verão, revivendo flashes, piqueniques em Cascais, onde Inês pintava retratos de Sofia à beira-mar, danças clandestinas no luxo, corpos colados ao som de morna cabo-verdiana, a noite em que confessaram tudo à família de Sofia, só para serem enxutadas com olhares de piedade e ameaças de deserdar. Você me mandou embora, acusou Sofia, a voz embargada. Dizendo que era para meu bem, para eu herdar tudo sem escândalos. Mas eu vi o medo em seus olhos, medo da mamã, dos acionistas, da Portugal que ainda julga. Inês tocou seu braço, um toque elétrico. E você? Contratou-me como ama para quê? Para me punir, ou para me ter perto sem admitir? O confronto escalou, vozes baixas mas intensas, atraindo olhares curiosos. Sofia confessou o pavor do tacho, não era só a cena ridícula, mas o medo de que Inês revelasse seu passado, destruindo a fachada perfeita. Inês riu, amarga. Ridículo? Aquele tacho salvou vidas na minha família, durante a ditadura.
Eu o usei para Tomás porque ele estava febril, e o aquecedor falhou, como nosso amor, quebrado mas ainda quente. Elas se calaram quando uma ativista passou, mas o ar vibrava com o não dito. Inês estendeu a mão. Me deu uma chance. Não como ama, mas como nós. Sofia hesitou, o mundo ao redor, lanternas, risos, o eco distante de um violão, parecendo um sonho frágil. Naquela noite, Sofia voltou para casa sozinha, mas com o bilhete de Inês no bolso. Encontre-me amanhã no Miradouro. Traga Tomás. Sem máscaras. O sono veio inquieto, povoado de visões. Inês banhando Tomás sob o sol de Lisboa, Sofia assistindo com um amor que não mais negava. Mas o amanhecer trouxe complicações, um telefonema da mãe, Dona Isabel, rainha viúva do Império, exigindo presença no almoço familiar em Sintra. Ouvi boatos, filha. Cuidado com as sombras que rondam nossa casa. Sofia engoliu em seco. As sombras eram Inês, e o almoço seria o primeiro teste de coragem. Sintra amanhecia envolta em brumas encantadas, como se os palácios de contos de fadas conspirassem contra mortais como Sofia. O carro serpenteava pelas estradas sinuosas, Tomás no banco de trás cantarolando o fado que Inês lhe ensinara, alheio à atenção que crispava os nós dos dedos de sua mãe no volante. Dona Isabel esperava na Quinta da Regaleira, herança gótica com posses iniciáticos e tunas que sussurravam segredos medievais, seu vestido de chifão negro contrastando com os jardins exuberantes. Minha querida, você parece exausta. Esses boatos da cidade. Eles me preocupam. O almoço começou com faiança de porcelana cheia de robalo grelhado e vinhos envelhecidos, mas as palavras de Isabel cortavam como facas de prata. Uma ama que some. Uma mulher ruiva vista em eventos inadequados. Sofia manteve o garfo firme, descrevendo o incidente do tacho como uma anedota leve, mas Isabel franziu o senho. Mulheres como nós, Sofia, carregam o nome da família como uma cruz. Seu pai, que Deus o tenha, construiu isso tudo fugindo de escândalos, e você, com sua independência, arrisca tudo por caprichos. A palavra independência era código para o segredo que Isabel suspeitava desde a fuga de Inês anos antes. Sofia sentiu o estômago revirar. Tomás, brincando com um cavalo de madeira, ergueu os olhos inocentes, e ela viu neles o reflexo de uma vulnerabilidade que Inês protegera com tanto afinco. Enquanto serviam o pudim de ovos, um mordomo discreto entregou um envelope a Sofia, selado com cera vermelha, o cheiro de jasmim inconfundível. Dentro, um desenho de Inês, Tomás no tacho, transformado num barco de aventuras no Tejo, com Sofia e ela como sereias ao leme. Para o Miradouro. Às 4 horas. Amor não espera por almoços frios. Sofia escondeu o papel, mas Isabel notara. De quem é isso? Não minta, filha. Eu sei de seus pecados passados. O confronto explodiu em sussurros furiosos, Isabel acusando-a de arruinar o legado por paixões desviadas, Sofia defendendo-se com lágrimas contidas, revelando pedaços da verdade, a adoção de Tomás, o vazio que Inês preenchera. Ela não é um pecado, mãe. Ela é a razão pela qual eu respiro. Isabel recuou, pálida como os fantasmas de Sintra, mas não sem uma advertência: se insistir nisso, perca tudo. A empresa, a casa, até o menino, direi que você é imprópria. Sofia saiu dali com o coração em farrapos, pegando Tomás e correndo para Lisboa. O mirador de Monsanto esperava, um oásis de eucaliptos e vistas infinitas para o Atlântico, onde o vento carregava promessas de liberdade. Inês estava lá, sentada num banco de pedra, esboçando num caderno, o vestido vermelho agora trocado por jeans simples e uma blusa de linho. Ao ver Tomás correr para seus braços, ela abriu um sorriso que iluminava mais que o sol poente. Você veio, disse Inês, erguendo-se para abraçar Sofia, que se permitiu o contato por um segundo, sentindo o calor familiar. Elas caminharam pelo trilho, Tomás à frente caçando borboletas, e as palavras fluíram como vinho despejado. Inês confessou os 7 anos de ausência, trabalhando como ilustradora em Porto, pintando murais para abrigos de jovens quer, mas sempre vigiando Sofia de longe, através de amigas comuns. Eu vi você adotar Tomás. Sabia que ele precisava de nós duas. Sofia, por sua vez, desabafou sobre o medo da mãe, os acionistas conservadores que boicotariam os vinhos se o escândalo vazasse. Mas o tacho. Aquilo me quebrou. Ver você com ele, tão natural, me fez lembrar o que joguei fora. O pôr do sol tingia o céu de laranja e roxo, e ali, sob o olhar indiferente das estrelas emergentes, elas se beijaram, não um beijo de fogo, mas de reencontro, salgado de lágrimas e doce de esperança. Tomás aplaudiu, achando que era um jogo, e riram juntas, o som ecoando como um fado alegre. Mas a idílio foi interrompido por um carro que parou na entrada do Miradouro, um sedã preto, placa de luxo, e dele desceu um homem de terno impecável, o advogado da família,
enviado por Isabel. Senhora Sofia, sua mãe exige sua presença imediata. Há complicações com a adoção. O pavor gelou o sangue de Sofia. Inês apertou sua mão. Vá. Mas saiba, eu não fujo mais. Estamos nisso juntas. Sofia partiu com Tomás adormecido no colo, o mirador ficando para trás como um sonho ameaçado. Na mansão, Isabel esperava na sala de jantar, flanqueada pelo advogado e por um envelope oficial, papéis de contestação à adoção, alegando instabilidade emocional de Sofia, com testemunhas anônimas descrevendo comportamentos inadequados com a ex-ama. Você me força a isso, filha. Pelo bem da família. Sofia, exausta mas inflamada, rasgou os papéis. Pelo bem. Isso é ódio, mãe. Ódio pelo que eu sou, pelo amor que encontrei. A discussão esticou-se pela madrugada, com Isabel invocando fantasmas, o pai de Sofia, morto de vergonha por rumores semelhantes, a sociedade que as protegera durante o regime, em troca de silêncios. Sofia rebateu com verdades cruas. Eu construí isso tudo sozinha, mãe. Sem maridos falsos, sem herdeiros impostos. Tomás é meu, e Inês. Ela é minha salvação. Isabel, pela primeira vez, vacilou, os olhos úmidos. Então prove. Afaste essa mulher, ou perca tudo. Sofia saiu para o terraço, o Tejo negro abaixo, e ligou para Inês. Eles querem nos separar. De novo. A manhã seguinte trouxe uma trégua falsa, com Lisboa acordando em seu ritmo caótico de elétricos e vendedores de castanhas. Sofia levou Tomás ao oceanário, como Inês prometera, mas o aquário de tubarões e raias manta só amplificava sua ansiedade, criaturas presas em vidro, como ela se sentia. Inês se juntou a eles, disfarçada de tia Maria para os olhos curiosos, e por horas fingiram normalidade, mãos dadas sob a mesa do café, risos abafados ao ver Tomás imitar um polvo. Mas o telefone vibrou incessante, mensagens do advogado, alertas de acionistas sobre instabilidade na liderança, e pior, um e-mail anónimo com fotos granuladas, ela e Inês no mirador, tiradas por um paparazzo ávido por escândalos. Alguém nos vigia, murmurou Inês, enquanto caminhavam pelo terreiro do Paço, o arco triunfal testemunhando sua urgência. Sofia assentiu, o pavor misturando-se a uma determinação nova. Minha mãe. Ou pior, um rival na empresa, o primo Eduardo, sempre cobiçando o controle. Eduardo, com seu bigode grisalho e casamentos múltiplos para encobrir affaires, representava o velho Portugal, machista, católico, alérgico a mudanças. Ele já sussurrara nos jantares familiares sobre moral da família, e agora via na fraqueza de Sofia uma oportunidade. Inês apertou o passo, puxando-as para um café escondido no Rossio. Então lutamos. Eu tenho contatos na comunidade, advogados pro bono, artistas que farão barulho se precisar. O plano nasceu ali, entre pastéis de nata e café forte. Sofia confrontaria a diretoria, revelando parte da verdade para ganhar tempo. Inês usaria sua rede para expor as maquinações de Eduardo, transformando o escândalo em uma narrativa de empoderamento. Mas o primeiro golpe veio à tarde, quando Sofia chegou à sede da Vinhas do Tejo. O conselho estava reunido, rostos enrugados de enólogos e banqueiros olhando-a com pena disfarçada. Sofia, querida, ouvi sobre problemas pessoais. Talvez um recesso. Eduardo sorria, falso como rótulos falsificados. Ela ergueu a cabeça, voz firme, problemas. Vocês falam de amor como fraqueza. Pois saibam, minha vida pessoal fortalece esta empresa. E Tomás, meu filho, é o futuro, não herdeiros de sangue, mas de coração. O silêncio foi ensurdecedor, quebrado por murmúrios de desconforto. Eduardo contra-atacou, amor. Rumores dizem que é irregular. E essa ama, demitida por incompetência. Sofia sentiu o sangue ferver. Incompetência. Ela salvou meu filho de um resfriado com criatividade, enquanto vocês salvam só lucros. Ela saiu dali com uma moção de desconfiança pairando, mas com aliados inesperados, duas enólogas mulheres, que a puxaram para um canto. Estamos com você. Nós também escondemos esposas, amantes. Hora de acabar com isso. Enquanto isso, Inês mergulhava em seu mundo, num ateliê em Lisboa Factory, cercada de murais vibrantes. Ela mobilizava amigas, uma jornalista do público especializada em direitos que era, uma advogada que ganhara casos de adoção para casais do mesmo sexo. Vamos pintar a verdade nas ruas, disse Inês, esboçando um mural, Sofia e Tomás de mãos dadas com uma figura de arco-íris, o Tejo como pano de fundo. Mas o conflito escalou quando Tomás adoeceu, uma febre alta, ecos do dia do tacho. Sofia correu ao hospital de Santa Maria, Inês ao lado, ignorando olhares de enfermeiras. Ele precisa de nós, sussurrou Inês, limpando o suor da testa do menino.
Sofia, vendo-as juntas, mãe e tia, unidas, cedeu ao choro. Eu te amo. Sempre amei. Mas o medo. A febre cedeu ao amanhecer, e no quarto iluminado por luzes fluorescentes, elas juraram lealdade. Mas fora, repórteres esperavam, atraídos pelo drama da herdeira. Fotos vazaram, Inês carregando Tomás, Sofia exausta ao lado. O escândalo explodiu nas redes, Sofia do Tejo, misturando apoio de jovens ativistas com ódio de conservadores católicos. Isabel ligou, voz trêmula, você destruiu tudo. Eduardo assume amanhã. Sofia desligou, virando-se para Inês. Então que assuma. Nós construímos nosso próprio império. O clímax se aproximava, um protesto organizado por Inês no Chiado, com murais vivos e fados que eram tocados por guitarristas lésbicas. Sofia subiu ao palanque improvisado, Tomás no colo, e falou pela primeira vez abertamente, eu sou gay. E isso não me torna menos forte, me torna real. A multidão rugiu, aplausos mistos a vaias, mas Eduardo, assistindo de longe, empalideceu ao ver aliados desertando. Inês, ao seu lado, sussurrou, a verdade é maior que seus gritos. O protesto no Chiado transformou-se num vendaval, com bandeiras arco-íris tremulando ao vento salgado do Tejo e vozes ecoando contra as fachadas barrocas. Sofia, ainda tremendo da confissão pública, segurava o microfone como uma âncora, Tomás dormindo em seus braços como um talismã de inocência. Não grito mais. Eu declaro, meu amor por Inês, por esta mulher que voltou como um fado não cantado, é o que me faz vinicultora, mãe, humana. A multidão, uma tapeçaria de jovens com piercings e cabelos tingidos, ativistas de meia-idade com cicatrizes de lutas passadas, até curiosos atraídos pelo buzz nas redes, explodiu em aplausos, mas as vaias cortavam como vidros quebrados, desgraça, pecado contra a nação, gritavam rostos anónimos, faces vermelhas de um Portugal que se recusava a mudar. Inês, ao pé do palanque, pintava furiosamente num painel móvel, silhuetas de mulheres entrelaçadas, tachos transformados em cálices de vinho, Tomás como um sol nascente. Seus olhos encontraram os de Sofia, um farol na tormenta, e por um instante, o mundo encolheu para elas duas. Mas Eduardo surgiu na periferia, flanqueado por seguranças e um punhado de repórteres comprados, microfone em punho, irmãos lisboetas, esta herdeira mancha o nome da família. A adoção fraudulenta, escândalos morais, eu, como guardião do legado, assumirei o controle para salvar nossas tradições. O burburinho cresceu, e Sofia sentiu o pânico subir, mas Inês subiu ao seu lado, pegando o microfone. Tradições. Vocês falam de tradição enquanto escondem amantes em hotéis de Cascais. Eu vi os cheques de Sofia para abrigos Kier, isso é tradição, compaixão, não hipocrisia. A multidão dividiu-se, mas o turning point veio de Isabel. Num táxi alugado às pressas, ela chegara ao Chiado, o rosto marcado por uma noite de insônia e confissões próprias, uma carta antiga do pai de Sofia, revelando seu próprio amor não correspondido por uma prima, sufocado pelo regime salazarista. Chega de silêncios, murmurou ela, empurrando Eduardo para o lado e subindo ao palanque. Minha filha tem razão. Eu errei, julgando que não entendia. Tomás é neto meu, e Inês. Bem-vinda à família. O silêncio caiu, quebrado por um rugido de aprovação. Eduardo recuou, derrotado, enquanto flashes de câmaras capturavam o abraço trêmulo entre mãe e filha. Mas o drama não acabara. Naquela noite, na mansão de Alfama, enquanto brindavam com o raro vinho de 1920, um intruso invadiu o jardim, um ex-namorado de Inês, um pintor cimento de Porto chamado Rui, que lera as notícias e viera cobrar dívidas antigas. Você me largou por ela. Por essa rica mimada. Ele brandia um pincel como arma, olhos injetados de álcool e rejeição. Sofia protegeu Tomás, Inês enfrentou-o com palavras afiadas, você nunca me amou, Rui. Era posse, não paixão. A briga escalou para empurrões, até que Rui revelou uma bomba, eu sei do tacho. Não foi só bem, você planejou isso para seduzi-la, como nas suas pinturas manipuladoras. A acusação pairou, envenenando o ar. Sofia virou-se para Inês, dúvida rastejando, é verdade. O tacho foi uma armadilha. Inês, ferida, negou com veemência, era instinto, amor. Como tudo que fiz por vocês. Mas Rui fugiu rindo, prometendo vazar a provas, esboços antigos de Inês retratando Sofia nua, anos antes, que ele roubara. O conflito interno de Sofia explodiu numa discussão febril, você voltou para me salvar ou para me expor. Eu confiei, Inês. Lágrimas fluíram, e Inês, quebrada, pegou a mala. Se dúvida é o que resta, eu vou. Mas saiba, o tacho era para Tomás, não para nós. Sofia a deteve na porta, chuva fina caindo como bênçãos de São Pedro. Fique.
O medo me faz gritar de novo, mas eu escolho você. Elas se reconciliaram sob a tempestade, um beijo molhado de chuva e redenção, enquanto Tomás acordava chamando por as mamãs. Isabel, testemunha silenciosa, assentiu, aprendemos juntas, filhas. Mas Rui não parou. No dia seguinte, as provas vazaram num tabloide sensacionalista, o segredo lesbiano da herdeira do vinho. O escândalo atingiu a empresa, boicotes de distribuidores conservadores, ações caindo como folhas de videira. Sofia e Inês contra-atacaram com uma conferência de imprensa na Vinhas do Tejo, cercadas por aliados, Isabel ao lado, enólogas que era apresentando novos rótulos, arco-íris do Douro. Nossos vinhos são de terra fértil, de amores que florescem apesar das secas, disse Sofia. Inês acrescentou morais nas adegas, transformando o espaço em galeria de histórias LGBTQ+ portuguesas, de rainhas esquecidas a ativistas modernas. Eduardo renunciou, exposto por seus próprios affaires, e a mídia virou, da vilania à vitória, com capas de revistas celebrando o amor que salvou o império. Meses passaram como safras de uvas amadurecendo, e a mansão de Alfama floresceu com uma nova vitalidade. Sofia e Inês, agora parceiras abertas, as senhoras do Tejo, como os jornais as apelidaram, equilibravam reuniões de negócios com tardes de pintura no jardim, Tomás correndo entre bougainvillias com um irmão adotivo em perspectiva, um menino de 4 anos de um abrigo em Évora, resgatado das mesmas sombras que Tomás escapara. Isabel, transformada, frequentava os eventos da arco-íris, doando joias antigas para leilões e sussurrando confissões em cartas para netos futuros. Eu fui a prisioneira do medo, escrever ela a Sofia, mas você me libertou. Contudo, o passado teimava em assombrar, como névoa do Douro que não dissipa. Rui, o ex de Inês, não se contentara com a derrota, de Porto, ele arquitetava uma vingança sutil, infiltrando-se na rede de ilustradores que era com rumores venenosos, Inês traiu todos por dinheiro da rica. Amigas duvidavam, convites para exposições secavam, e Inês, sempre a artista sensível, mergulhava em dúvidas. E se ele tiver razão? Eu voltei por amor, mas o mundo vê oportunismo. Sofia a reconfortava com noites de conversas à lareira, lendo poemas de Flor Bela Espanca sobre amores indomáveis, mas o conflito interno de Inês crescia, manifestando-se em pinturas escuras, tachos partidos, figuras solitárias no Tejo. O ápice rompeu durante a vindima no Douro, uma tradição sagrada que Sofia convidara Inês a compartilhar pela primeira vez. As vinhas em socalcos dourados pelo outono, o ar cheirando a terra úmida e mosto fermentado, deviam ser celebração, colheitadeiras cantando alentejanas, barris rolando como trovões suaves. Mas Rui apareceu, convidado por um enólogo traidor, bigode agora grisalho de raiva, uma pasta de evidências na mão, cartas falsas de Inês, confessando manipulação, esboços alterados para parecerem chantagem. Veja, Sofia, sua amada planejou tudo desde o tacho. Ela usou o menino para entrar. O caos explodiu entre as uvas pisadas, suco tinto manchando saias e rostos. Trabalhadores pararam, olhares divididos, Inês, confrontada, desabou em soluços. Eu jurei honestidade, mas como provar o invisível? Meu amor não tem papéis. Sofia, coração partido entre lealdade e dúvida plantada, exigiu espaço, dê-me tempo. Não posso perder tudo de novo. Inês partiu para o Porto naquela noite, deixando um bilhete, o tacho era verdade. Nosso amor também. Encontra-me se acreditar. Sozinha nas vinhas, Sofia confrontou Rui num barracão escuro, lanternas balançando como pêndulos de julgamento. Porquê? Inveja de um amor que você nunca teve. Rui cuspiu veneno, porque ela me prometeu mundos, e escolheu você, a intocável. A briga física foi evitada por intervenção de Isabel, que chegara de surpresa, mas as palavras cortaram fundo. Sofia passou dias em vigília, analisando as provas com a jornalista aliada, descobrindo furos, caligrafia falsificada, datas impossíveis. A verdade emergiu como sol após tormenta. Rui, deprimido por sua própria identidade reprimida, projetava dor em Inês. Ela correu ao Porto, traindo o comboio noturno através de campos de trigo, chegando ao ateliê de Inês ao amanhecer. A porta estava aberta, telas rasgadas no chão, Inês curvada sobre um cavalete vazio. Eu duvidei, mas era medo meu, não seu. Elas choraram, abraçadas entre pincéis e tintas, reconstruindo confiança pincelada por pincelada. Rui foi confrontado publicamente numa exposição conjunta, Inês perdoou em público, revelando sua luta com depressão transformando o ódio em empatia. Todos carregamos tachos pesados, disse ela, e o público aplaudiu, um ciclo quebrado. De volta a Lisboa, o relacionamento delas amadureceu, não sem conflitos, mas com diálogos profundos, terapia conjunta num centro LGBTQ+ em Benfica, onde compartilharam cicatrizes de rejeições familiares. Tomás floresceu, chamando Inês de mamã das cores, e a família expandiu-se com o novo irmão, Miguel,
que chegou tímido mas logo ria de histórias de sereias. A Vinhas do Tejo prosperou, lançando uma linha Saudade Arcana, vinhos rotulados com murais de Inês, vendendo para mercados globais famintos por histórias autênticas. Anos depois, a mansão de Alfama tornara-se um farol, com jantares abertos para a comunidade Kier, mesas postas com azulejos pintados por Inês, vinhos fluindo como rios de aceitação. Sofia, agora aos 40, olhava para Tomás e Miguel brincando no jardim, Inês ao seu lado esboçando um novo mural para o Castelo de São Jorge, uma família entrelaçada, tachos transformados em fontes de luz. Isabel, envelhecida mas radiante, contava histórias de sua juventude reprimida, inspirando netos a sonharem sem correntes. O grito que dei anos atrás foi o último, confidenciou Sofia a Inês numa noite de estrelas, porque você me ensinou que amor não é posse, mas partilha. Mas a vida, como um fado imprevisível, reservava um último turning point. Durante uma viagem ao Algarve, para um retiro familiar em praias de areias douradas, Tomás, agora com 10 anos, esperto como um golfinho, encontrou uma carta antiga na mala de Inês, a mesma que Sofia recebera anos antes, mas com anotações marginais revelando que Inês planejara voltar desde o dia da adoção, guiada por um pressentimento maternal. Você é biológica dele? Perguntou Tomás, olhos arregalados. Inês hesitou, e a verdade desabou. Sim, Tomás era fruto de uma inseminação anônima anos antes, quando Inês e Sofia sonhavam juntas, o orfanato fora uma farsa para proteger identidades, e Inês doara óvulos anonimamente, só para descobrir depois que o menino fora para Sofia. O choque foi um tsunami, Sofia sentindo-se traída pela omissão, Inês pela acusação de segredo egoísta, Tomás confuso entre alegria e medo de mudança. Eu tenho 2 mamães de verdade, perguntou ele, e o retiro virou confronto emocional, caminhadas na praia ao luar, onde Sofia gritava vantos, por que esconder? Medo de eu rejeitar. Inês rebateu, medo de perder tudo, como perdemos antes. Eu quis dar você para nós, sem amarras. Lágrimas salgadas misturaram-se ao mar, e Tomás, sábio além da idade, uniu-as, o tacho era mágico porque vocês duas estavam nele. Não importa o sangue, somos família. O reencontro veio devagar, com rituais de cura, uma cerimônia privada em Belém, sob a Torre Manuelina, jurando transparência eterna, terapia ampliada, agora com crianças, ensinando Tomás sobre legados que er. Rui, redimido, enviou uma pintura de paz, um tacho cheio de estrelas. A família voltou a Lisboa mais forte, com Sofia lançando um livro de memórias, Vinhos de Verdade, uma herdeira, 2 amores, ilustrado por Inês, best-seller que inspirou leis mais inclusivas em adoções. No final, sob o céu de Lisboa eterno, Sofia e Inês sentavam no terraço, Tomás e Miguel dormindo dentro, o Tejo sussurrando segredos. A verdade foi sempre maior, murmurou Inês, mão na de Sofia. Maior que gritos, tachos ou medos. Sofia sorriu, beijando-a suavemente. E nosso amor, o maior de todos. O fado tocava distante, não de saudade, mas de plenitude, uma melodia para o Portugal que renascia, livre e luminoso.